Salve Maria, mais uma meditação sobre os textos do Frei Raniero Cantalamessa, agora sobre Jesus Cristo. A paixão da alma de Cristo. Está escrito que ninguém jamais pôde conhecer os segredos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1. Ora, a paixão de Cristo é um segredo de Deus, e um dos mais abismais. Só o Espírito que estava nele conhece este segredo, e ninguém mais, nem na terra, nem no céu. Porque o sofrimento é tal que só o conhece verdadeiramente, e dele pode falar quem o padeceu. A qualquer outro que pretendesse fazê-lo, poderíamos objetar: por acaso foste tu quem o sofreu? Quando o sofrimento passa do fato ao conceito, ou a palavra deixa de ser sofrimento, nós nos confiamos, pois, ao Espírito Santo e lhe pedimos humildemente que nos faça saborear ao menos alguma coisa da paixão de Cristo, uma gota do seu cálice. O anúncio da morte de Cristo, feito sucintamente no fim do capítulo 4, é repetido e desenvolvido logo depois do capítulo 5, com estas palavras: Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos ímpios no tempo prefixado. Ora, dificilmente se encontra quem esteja disposto a morrer por um justo. Talvez possa haver quem se atreva a morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, porque, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, do versículo 6 ao 8. Como fala o apóstolo da paixão neste texto e em geral na carta aos Romanos? À primeira vista, poderia parecer que fala em tom puramente objetivo, como que de fora, como de um dado de fato que se lhe antolha e resume em poucas palavras, agora quase convencionais, como cruz, morte, sangue. Nós, diz ele, somos justificados pelo seu sangue, reconciliados por meio da morte do Filho, Romanos 5:9. Reconciliados pelo sangue da sua cruz. Cristo morreu pelos ímpios. Por nós, diz laconicamente o apóstolo, em Romanos 5, do 6 ao 8. Sem espraiar, sem explicações sobre como e em que circunstâncias morreu, e quanto custou à sua humanidade uma tal morte. Mas este modo assim intercalado de falar da paixão só é aparente, e devido ao estilo despojado do querigma, a qual o apóstolo se atém de propósito ao falar da paixão. Na realidade, é precisamente ele quem começa a romper a rude casca dos fatos e acontecimentos e a expor à plena luz os aspectos mais subjetivos e dramáticos da paixão de Cristo. Pouco mais adiante, ele afirma que Deus condenou o pecado na carne, entenda-se, na carne de Cristo. Romanos 8:3. Mostrando logo quais são os verdadeiros protagonistas e os termos reais da paixão: Deus, o pecado e, de permeio, Jesus. Jesus aparece como condenado, maldito, aquele que não conhecer o pecado. Deus o tratou como pecado em nosso favor. O próprio Cristo tornou-se maldição por nós. Tais afirmações nos transportam de golpe a uma dimensão diferente. Rasgam horizontes novos e abissais sobre a paixão, baseados em fatos e palavras precisas da vida de Jesus, que, como tais, se inseriram posteriormente na trama das narrativas evangélicas da paixão. Embora no templo do apóstolo ainda circulassem oralmente, há uma paixão da alma de Cristo, que é a alma da paixão, isto é,
o que lhe confere um valor único e transcendente. Outros sofreram os mesmos padecimentos corporais que Cristo, e talvez ainda maiores. De qualquer forma, é certo que, do ponto de vista físico, as dores sofridas por todos ao longo de todos os séculos, somadas, resultam em algo maior do que as de Jesus, consideradas sozinhas. Ao passo que todas as penas e angústias dos homens somados jamais serão comparáveis à paixão da alma do Redentor, embora estejam contidas nela como uma parte no todo. De fato, ele suportou nossos sofrimentos, carregou nossas dores. Isaías 53:4. A diferença entre os nossos sofrimentos de Cristo, sob o ponto de vista físico, só é quantitativa, ao passo que do ponto de vista da alma é qualitativa. Entra-se no sofrimento de natureza diferente, que é a do homem-Deus. Muito embora as primeiras tenham valor infinito, por afetarem a pessoa do Verbo. Irmãos, como é salutar, como é necessário meditarmos sobre a paixão de Cristo. Isso toca o nosso coração. Isso deve gerar em nós lágrimas de arrependimento. Foi por você, foi por mim, foi por nós que ele morreu. Mas ele não ficou parado na morte, ele venceu a morte. Por isso hoje, não fique paralisado no seu pecado. Não fique amarrado, às vezes a gente está amarrado por uma besteirazinha, né? E troca Jesus por migalhas, por esterco, por cocô, por tudo que não presta, por tudo que é podre. Não troque Jesus por nada, meu irmão. Vale a pena ser de Deus. Por mais muitas pessoas falam, mas eu não compreendo Deus. Claro que você não compreende. Claro que você não compreende. É impossível compreender Deus na sua totalidade. É um mistério, mas é um mistério de amor. É um mistério que vale a pena você mergulhar. O mistério é feito para nós contemplarmos e mergulharmos nele, sermos alcançados por ele. Então que neste dia possamos deixar que o nosso coração, nesta sexta-feira, se una ao mistério da paixão de Cristo. Um abraço aí para Ivani Gomes, para o Cabeça Praxedes, para Daci Freitas. Compartilhem com mais amigos esse vídeo, tá bom? São meditações do Frei Raniero Cantalamessa, para a gente nessa sexta-feira pensar um pouco sobre como é bom estar unido ao sofrimento de Cristo. Bom não porque é prazeroso, mas porque isso transforma a nossa vida. Não é um sofrimento vazio, é um sofrimento que tem um profundo sentido. Shalom do Pai e uma ótima noite para você.